É com muita satisfação que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, na semana dedicada ao médico potiguar, inicia essas atividades com um momento muito especial. O lançamento, ou melhor, o relançamento de um livro que trata da história ditada por ele próprio de um grande e ilustre médico do nosso estado, Dr. Clóvis Travassos Sarinho, que inclusive é o nome desse auditório. Então, de forma muito simples e objetiva, vamos iniciar essa atividade convidando Fábio Sarinho Neto, e que foi o coordenador das atividades relacionadas à reedição do livro. Fábio, por favor. Doutora Ana Maria da Oliveira Ramos, conselheira do nosso conselho e representando nesse momento a Academia Norte-Grandense de Medicina. Convidar também Dr. Fernando Pinto, presidente da Unimed, para sentar conosco aqui na frente. Chamar Dr. Braga, vice-presidente desse conselho, diretor da nossa casa, para sentar conosco aqui também na frente. E convidar também Dr. Fernando Lisboa, que também integrante da família, vai fazer uso da palavra logo mais. Por favor, doutor Fernando, conosco aqui. Pode sentar. Amigos, é com muita alegria que eu agora passo a palavra para Fábio. Ele vai descrever de forma, digamos, até emotiva, a motivação dessa reedição, mas para nós, médicos do Rio Grande do Norte, é sempre uma, é uma alegria exaltar um nome tão digno. E aqui nessa casa, eu hoje como presidente, conversando com o Fábio alguns meses atrás, ele falou dessa vontade que tinha, dessa intenção de fazer esse trabalho. Não poderia ser diferente, partindo do presidente do conselho, algo que não fosse o incentivo a que isso acontecesse. E nós incentivamos, e até mesmo dentro da rotina, da agitação do trabalho dele, a gente cobrava. E aí o livro, eles estão, tá chegando perto. E foi muitas cobranças, foram muitas cobranças, e aí, graças a Deus, hoje, ele entrega para a Sociedade Potiguar uma pérola muito interessante. A casa que vocês estão agora, a Casa do Médico, em 1958, teve uma determinação de cada estado da nação brasileira fazer de imediato constituir o Conselho Regional de Medicina de cada estado. Aqui no Rio Grande do Norte, alguns médicos ilustres se reuniram com esse objetivo de cumprir essa determinação. O CRM de número 01, que foi o doutor Onofre Lopes da Silva, foi o primeiro presidente. E o CRM número 02, doutor Clóvis Sarinho, foi secretário da primeira diretoria desse conselho. Então, veja o quanto é conveniente que esse lançamento tenha sido aqui no conselho e no auditório com o nome dele. Então, inicialmente, dar as boas-vindas a todos. O momento é muito especial. E agora, com a palavra, Fábio Sarinho. Boa noite a todos. Vou pedir licença para ler, porque a emoção realmente toma conta da gente num momento como esse. Hoje o dia é de grande emoção para nós parentes de Dr. Sarinho. Afinal, somos seus familiares, sou neto e falo em nome dos demais,
Estamos no auditório com o nome dele, na semana do médico e no dia do professor. Que maravilha! Quanta coisa que ele vivenciou tão intensamente, tudo isso. Há muito tempo eu desejava relembrar a história da vida do meu avô Clóvis Travassarinho. E nenhuma forma de fazer isso poderia ser melhor do que por intermédio dele próprio, reeditando a sua autobiografia, que foi editada e transcrita para o papel, haja vista suas dificuldades com pouca visão quando do momento de sua produção. O nosso propósito é, posteriormente, reeditar as suas outras obras, permitindo que as atuais gerações possam, se assim o desejarem, conhecê-lo para além da fachada do pronto-socorro do Hospital Valfredo Gugel. Conto com a inestimável adesão e ajuda dos meus familiares, primos, do grupo de WhatsApp que nós criamos há alguns anos, se chama Netos de Clóvis Sarinho, na viabilização desta empreitada, pelo que segue meu profundo agradecimento a cada um de vocês. A família, a medicina e o magistério foram suas grandes paixões. Sou suspeito para falar, mas penso ser difícil identificar em qual dessas missões ele se saiu melhor. Foi um marido, um pai, um avô e um bisavô doce e gentil, profundamente preocupado e atento a todos os sinais dos seus que poderiam estar precisando de sua ajuda. Chegava junto imediatamente. Inúmeros foram as situações de vida em que ele agiu com força, vigor e, ao mesmo tempo, doçura. A propósito, eu relato aqui uma curiosidade a respeito de uma coisa corriqueira do dia a dia, banal. Ele costumava dizer, quando ele tomava café, talvez muitos de vocês tenham vivenciado esse momento, ele dizia que gostava de café com açúcar, porque de amarga já basta a vida. Ele dizia isso, embora fosse uma pessoa extremamente doce. Então, eu reputo que essa referência que ele fazia decorria muito mais do seu permanente bom humor do que propriamente de qualquer amargura que dele pudesse emanar, porque não emanava. Ao mesmo tempo, era um aficionado pelos estudos, o que lhe permitiu desenvolver suas atividades profissionais com competência, paixão e esmero. Falar em Clóvis Sarinho é sempre uma alegria. Sou o filho mais velho de sua filha mais nova. Tinha com ele uma relação de grande proximidade. Quanta honra sempre foi ser neto de Dr. Sarinho. Mesmo quando os colegas do colégio, Fernando Pinto sabe disso, cadê Fernando? Mesmo quando os colegas do colégio me perturbavam com o que hoje se chama de bullying, ao me chamarem de Fábio Passarinho. Inclusive você, Fernando. Fernando é meu colega de marista desde a infância. Né? Isso porque comecei desde pequeno a conhecer e a entender o tamanho daquele homem que me deu esse sobrenome. Quis o destino que eu não fosse médico. Engenheiro no primeiro momento, abracei a carreira jurídica logo depois. E mais adiante pude entender o quanto minha relação com meu avô havia influenciado nessa decisão. É que na presente obra ele relata que fora moldado para ser jurista por seu padrinho, que lhe deu o nome de Clóvis em homenagem ao ilustre Clóvis Bevilacqua. Muito da minha decisão em estudar direito teve a ver com ele, em face de, mesmo sendo médico, ser um curioso e um estudioso do direito, da filosofia, da ética, da política. Muitas e longas foram nossas conversas, em que ele contava as histórias e experiências de sua vida, que sempre me deixaram extasiado com seu conhecimento e memória. Queria falar agora do maior legado que ele nos deixou, o exemplo. Os exemplos foram muitos e muito variados, e ainda hoje são relatados pelos que o conheceram e tiveram a felicidade de com ele conviverem. Na medicina e no magistério foram marcantes seus exemplos de humanidade, ética, amor e respeito ao próximo. A exemplo do Cristo que ele sempre buscou seguir. O paciente era para ele muito mais que um objeto de trabalho. Era um ser humano que tinha uma dor
e, como tal, merecia a atenção e o acolhimento em sua plenitude. Assim também era com seus alunos, mas sempre foi assertivo quando havia necessidade de mostrar-lhes a grandiosidade do ofício que escolheram, notadamente no tratamento dispensado aos pacientes. É o que se pode vivenciar dos discursos que ele juntou ao livro que ora se reedita. A partir dos ensinamentos do meu avô e das observações do dia a dia, queria encerrar minhas palavras com uma reflexão. Hoje vivemos uma realidade que nos faz pensar, ainda mais se estamos dentro do Conselho de Medicina. A medicina, me permitam dizer isso na casa dos médicos, tem que ser a ciência de fazer o bem, e esse deve ser o seu maior propósito, e não a arte de enriquecer. Esse é o pensamento de Emmanuel Chauvet, e está na orelha do livro que ora se reedita, aliás, na primeira edição também. E se assim o for, haverá empatia e respeito para com o paciente e todo o mais naturalmente será acrescido, conforme nos ensina o evangelista Mateus 6:33, que diz: Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu agradeço a todos pela presença, aos meus familiares, meu pai, minha mulher, minha irmã, meus filhos, genro e nora, e o meu neto, que vai chegar agora, no dia 1º, que é a maior autoridade, com todo respeito, a maior autoridade do auditório nesse momento. De forma especial, agradeço aos meus primos, né, pelo grupo de WhatsApp, o WhatsApp é uma coisa fantástica, porque a gente se distancia das pessoas, mas ao mesmo tempo está falando ali, né? Fala, parece que viu ontem, né? E a pessoa está lá, tem um primos em Campinas, São Paulo, em São Paulo, capital e tal. Isso é muito interessante. Foi possível que a gente fizesse esses contatos, né? E houve uma contribuição muito interessante de todos os primos. E de forma especial, agradeço também de forma especial ao Cremerne, e o faço na pessoa do meu amigo Marco Jaco, presidente do conselho, que abraçou a ideia e apoiou a iniciativa desde que soube dela. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Parabéns, Fábio, pelas palavras. Hoje, dia 15 de outubro, é um dia muito especial, dia dos professores, né? E assim, eu vou agora começar com alguns elogios a alguns professores muito queridos aqui. O que não está presente, doutor Ivan Lins, meu professor de obstetrícia, comendador dessa casa, né? Ali atrás, doutor Ricardo Lagreca, grande diretor do Hospital Nofre Lopes, que agora, daqui a 2 dias, vai receber a comenda do Nofre Lopes nessa solenidade de depois de amanhã, ainda na programação do Dia dos Médicos. Doutor Aldo Medeiros, conversou comigo há pouco tempo, doutor Aldo, dizendo que ainda ali na Policlínica viu o doutor Cláudio Sarinho sentado na diretoria com uma senhora amiga lá, digitando, datilografando o, o que seria esse livro, né? Então, assim, com muito prazer, ele disse que tem todos os livros que o professor Sarinho editou, né? Parabéns pelo dia do professor. Minha querida professora Zita Rocha, ex-conselheira dessa casa, integrante da Academia de Medicina. Então, professora muito querida. Pediatra, que tem uma pediatra lá em casa que gosta muito da senhora, viu? É, também quero fazer referência à representante do Hospital Infantil Varela Santiago, a doutora Silvana Braga, que está conosco aqui. E a professora Ana Maria de Oliveira Ramos, que representa a Academia de Medicina. Quer fazer uso da palavra, professora? Não? Ok. É, vou chegar lá, porque eu vou passar a palavra para ele, na verdade. Então, assim, eu quero fazer referência também aos conselheiros
que fazem parte da minha diretoria. Aqui de lado tem o vice-presidente, doutor Braga, que lidera a fiscalização do nosso estado com muita ênfase, com muita dedicação. Aqui, doutora Cristina Monte, presente também. Doutor Nilman, doutor Saulo, faz parte da nossa corregedoria. Eu tenho dois colegas de turma comigo aqui, Fernando Pinto e Murilo Brito, Lopes Brito, Luiz Murilo Lopes Brito. Nós três somos da turma chamada Clóvis Travassos Sarinho. Não é à toa que, muito tempo depois que ele parou de ser professor, uma turma escolhe ele para ser realmente o nome da turma. Foi uma emoção muito grande, vivenciada por todos nós. E também temos um conselheiro aqui, doutor Nilman, que a turma dele, o paraninfo, foi Clóvis Travassos Sarinho. Então, assim, e está no livro, né? E o discurso ele como paraninfo faz parte do livro. Então, assim, Fernando, quer fazer uso da palavra? Eu vou passar para Fernando Pinto, para depois passar a palavra para o professor, também parabenizado no dia de hoje, meu amigo Fernando Lisboa. Fernando Pinto. Bom, boa noite a todos. Eu acho que isso não estava no protocolo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que toda homenagem é mais do que justa ao professor, o doutor Clóvis Travassos Sarinho, né? Uma referência da medicina potiguar, e toda a história da medicina potiguar tem referência ao nome dele em diversos aspectos que foram aqui citados. Tive a oportunidade de bater papo com ele também, lá na casa da Afonso Pena, né, na varanda, quando nós fomos fazer o convite. E em alguns momentos, certamente, aprendemos muito com a sabedoria, né, que ele sempre nos passou durante todos esses anos. E hoje também, Marcos, queria aproveitar, né, para dizer que hoje a Unimed Natal também faz 47 anos, né? Coincidentemente, hoje, 15 de outubro, são 47 anos, e não poderia deixar o registro aqui nesse momento, porque sei que tem a doutora Zita, que faz parte dessa história, e alguns cooperados que estão aqui. Foram 27 pessoas que, no dia 15 de outubro de 1977, né, fundaram a Unimed Natal. E hoje a gente faz parte do maior sistema de cooperativa médico do mundo. Então, eu queria, de qualquer forma, fazer esse registro, e acho que isso coincide muito com essa comemoração de hoje. Parabéns, Fábio, a você e a toda a sua família, pelo grande avô, grande pai, né, que doutor Sarinho foi, e, como eu já disse, uma referência para a medicina potiguar. Obrigado. Boa noite. Realmente falar sobre o doutor Sarinho é uma redundância. E eu vou apenas traçar um curto histórico sobre ele, porque eu tenho muitas histórias para contar, porque eu convivi com ele, não só como aluno dele, mas também como participei da família. E tinha um amigo meu no Rio de Janeiro, que dizia: como é que vai ser o sogró? É o sogro-avô. A minha mulher foi criada por ele. Então, ele era meu sogró. Então, várias histórias eu vi e aprendi muito com ele, em todos os aspectos. De técnica operatória, nem se fala. De medicina, de maneira geral, de política e de literatura. Era um homem extremamente culto, que passava o tempo todinho lendo. Eu apenas vou fazer um breve resumo. Clóvis Travassos Sarinho chegou em Natal a convite do Dr. Olavo Medeiros em 1935. Começou a atender no Hospital Jovino Barreto, hoje Hospital Universitário Onofre Lopes, e no Instituto de Proteção à Infância, atual Hospital Varela Santiago. O Dr. Sarinho, como era conhecido, fazia toda a cirurgia geral, desde ortopedia, ginecologia, cirurgia abdominal e pediátrica. O conheci mesmo ainda quando adolescente, porque ele fez uma colestectomia na minha avó materna.
Anos após, quando entrei na faculdade de medicina, fui seu aluno e estagiário da então primeira disciplina de clínica cirúrgica. Ele foi não só um excelente cirurgião, como também um médico no sentido amplo da palavra, atendendo a todos com a mesma dedicação. Foi um dos cirurgiões que, na época, mais sabia de técnica operatória. Pernambucano, fez sua formação em Recife com dois grandes mestres, Barros Lima e Joaquim Cavalcante. Ele não foi apenas um médico, mas era um homem de uma cultura extraordinária e também politicamente atuante. Teve a coragem de, em Priscas Eras, fundar os dois hospitais, Casa de Saúde São Lucas e Policlínica, que ainda estão hoje servindo a população de nossa cidade. Para finalizar, eu diria que aprendi com ele não só a técnica operatória, mas também o dever, a responsabilidade e a ética médica. Muito obrigado. Obrigado, professor. Sabe as palavras sinceras e emotivas, né? Eu quero agora, na finalização desse momento, convidar todos que aqui ao lado, Fábio vai fazer o autógrafo dos livros, quem quiser, fazer uma saudação especial aos meus colegas de infância, Alexandre e Colberg, que estão aqui conosco, e dizer que a família de Fábio, né, aqui com o seu pai, anestesista, doutor Paiva, e amanhã é dia do anestesista. Então, já parabenizando também, doutor, vai pelo dia do anestesista amanhã. E também a família, que os filhos, né, a irmã, né, todos que são muito próximos da, da intenção maior dessa noite do livro, qual sejam muito bem-vindos. A emoção de todos nós é realmente contagiosa e vocês fazem parte dessa emoção. Então, encerrando, dá uma boa noite a todos, agradecendo a presença, e o próximo momento é aqui ao lado, na recepção, onde o Fábio estará lá, estará fazendo o autógrafo dos livros. Então, boa noite a todos, muito obrigado.